Olá, terceiro ano, tudo bem? Uma boa semana para vocês. Na verdade, né, a nossa última semana do mês de setembro. Lembrando que dia 1º, dia 2 é o dia de ir lá na escola, né, pegar o nosso simulado. E no dia 1º e no dia 2 também a tia Georgette vai estar, né, apresentando um vídeo com a leitura das questões do simulado, tá bom? Como eu havia falado na sexta-feira, hoje não será aula de português, tá? Eu vou estar encerrando o nosso conteúdo de história, tá bom? Então vocês estão vendo, né, lá em cima, a aula de português, mas na hora que vocês forem abrir o vídeo, vocês vão perceber que a aula não é de português, que a aula é de história. E na semana passada nós falamos sobre a vida na cidade, né? E o livro ele traz um texto falando sobre a diferença do campo e a diferença da cidade. Só que essa diferença, esse texto também nós já vimos lá no primeiro bimestre. Nós vimos algumas coisas, né, que existiam no campo e que não existia na cidade. E a mesma coisa, coisas que nós temos na cidade e que não tem no campo. Não pense que as pessoas que moram no campo, né, são pessoas assim que não têm o uso da tecnologia, são pessoas que não têm internet, que isso aí não existe, tá bom? As pessoas no campo, elas têm praticamente os mesmos recursos que nós temos na cidade. Elas têm acesso à internet, tá? Elas têm acesso à tecnologia, porque as coisas estão bem avançadas. Então nós vamos abrir o nosso livro na página 201, tá? E nós vamos estar acompanhando aí o texto, modos de vida no campo. A vida no campo, ela é bem mais tranquila do que a vida na cidade, isso aí nós já sabemos. As pessoas que moram no campo, geralmente elas vivem em quê? Em sítio, em chácaras, em granjas, em fazendas ou até mesmo em povoados. Nas fazendas, que geralmente são grandes propriedades, há a criação de muitos animais e o cultivo de quê? De plantações. Os sítios são propriedades o quê? Menores do que as fazendas, mas que têm a mesma finalidade, plantar e criar animais. Nas granjas também trabalham-se a criação de aves, já nas chácaras cultivam-se legumes, verduras e frutas. Pode haver também a criação de animais. No campo é a agricultura e a criação de animais que define sua organização. As atividades agrícolas, né, que estão relacionadas à agricultura, tá? Elas estão ligadas ao ritmo de quem? Da dona natureza, né? E são a principal fonte de renda para as pessoas que trabalham no campo. As pessoas que trabalham, né, na zona rural, a maioria do seu recurso financeiro vem, né, do que ele planta. Bom, o período de chuva ou de seca pode influenciar o desenvolvimento das atividades que são as fontes de rendas de muitas famílias. Nós até vimos, né, quando a família toda trabalha, né, no campo. Nós vimos isso, não me lembro bem se foi no primeiro ou se não foi no segundo bimestre. Então, se chove muito, prejudica a plantação. E se não chove, se vem a seca, também a plantação ela é influenciada, tá? E geralmente, né, muitas pessoas perdem aquilo que plantou ou devido ao excesso de chuva ou a falta dela. No campo, as casas são construídas umas mais longe do que as outras, tá? Devido às plantações ou então às criações de animais que ficam ao redor da maioria das casas. No povoado e vilas, as casas já são construídas mais uma próximas da outra. E há também um centro de comércio, como mercado, padaria, posto de gasolina e algumas lojas. Nesses lugares, a desigualdade social é menor, tá? Então, tanto no campo, nas fazendas, nas chácaras, nas granjas, a desigualdade social não é tão
grande quanto aqui na cidade. Bom, algumas das vantagens de se morar no campo são a liberdade, menos violência, uma boa alimentação, já que os produtos são cultivados por pessoas que moram lá, e a maior contato com quem? Com a natureza. Entre as desvantagens estão, em alguns casos, a dificuldade, a educação e a saúde. Alguns lugares ainda não dispõem de energia elétrica e a oferta de emprego é o quê? Menor, tá? Menor. Hoje em dia, tá? A maioria das pessoas dos locais já tem energia elétrica, tá? Aí na página 202 nós temos aí a cidade e o campo no passado, tá? Quando as cidades começaram a aparecer, não era nada parecida como que é hoje. As ruas eram bem estreitas e não tinha quem? O asfalto. Não existia endereço. As casas eram antigas e bem simples. E quase toda a cidade não havia o quê? Luz elétrica e nem abastecimento de água. Bom, para vocês terem uma ideia, tia Georgette, né, já tá com mais de 50 anos, mas eu peguei. Quando eu vim morar aqui mesmo, nessa casa que eu moro até hoje, nós não tínhamos luz e nem tinha água. Nós tínhamos que puxar a água do poço, porque a água, né, a encanação, a luz elétrica nós não tínhamos. Eu já ainda peguei essa época. A grande maioria das pessoas moravam no campo, que não era tão diferente das cidades. Quando elas começaram a aparecer, até os meados, né, de 1900, a maior concentração de pessoas no Brasil estavam aonde? No campo, tá? O que é o êxodo rural e a mecanização do campo? Como começou, né, as indústrias começaram a crescer, lá pro lado da década de 1960 e 1980. 1960, tia Georgette não era nascida não, mas 1980 eu já era nascida. Milhões de pessoas deixaram o quê? O campo e vieram para onde? Vieram para a cidade. Procurar uma vida melhor na cidade. Então isso é chamado de êxodo rural, tá? O êxodo rural foi o responsável por acelerar o processo de urbanização das cidades e também por expandir as periferias e favela das cidades. Por quê? As pessoas saíam do campo, vinham morar na cidade, muitas das vezes não tinha, né, um lugar para morar e tinham uma terra lá, um espaço, e ali eles construíam suas casas. Por isso que hoje, né, nós temos essa imensidão de favelas, tá, e periferias. As pessoas, elas saíam do campo para a cidade em busca de quê? De melhores condições de vida, de saúde e educação. As cidades começaram a crescer, começaram a surgir várias fábricas, tá? Começaram a surgir várias indústrias e as pessoas saíam do campo e vinham tentar a vida na cidade. Isso que é o êxodo rural. Página 203, tá? Outra coisa que contribuiu para o êxodo rural crescesse, né, que as pessoas saíssem do campo e viessem morar na cidade, foi a mecanização do campo, especialmente a partir da década de 1950. Essa mecanização fez com que a mão de obra disponível para trabalhar no campo diminuísse. Por quê? Começou a surgir instrumentos, tá? Caminhões que viessem fazer o serviço do homem. Então as pessoas, ao invés, né, de pagar a mão de obra das pessoas, começaram a adquirir ferramentas. E essas ferramentas faziam o serviço sozinho. Então as pessoas começaram a quê? A perder o seu emprego, tá? Os trabalhadores passaram a ser substituídos pelas máquinas. Houve a modernização no campo, que gerou o quê? Muito desemprego, tá? As máquinas vieram para fazer o trabalho e os donos, né, das fazendas, das granjas, dos sítios, começaram a dispensar o trabalhador e utilizar a máquina. Aí ele, sem trabalho, veio para a cidade.
Com o avanço da tecnologia no campo, a mão de obra foi substituída pelos maquinários, levando as pessoas a saírem do campo para morarem nas cidades, causando o quê? Um inchaço urbano. A cidade não estava preparada para esse número grande de pessoas, né? E as pessoas começaram a vir para a cidade. Foi aonde que surgiu as periferias e as favelas. Essa mecanização do campo com tratores, colheitadeiras e semeadeiras, tecnologias que aumentaram a produção em grande escala, tornaram os plantios e as colheitas o quê? Mais rápidas e eficientes. Hoje, as máquinas que trabalham no campo são super modernas, a tecnologia, e fazem o trabalho, às vezes, no lugar de centenas de homens. Um exemplo disso é que no campo já se usam sensores para avaliar a umidade das plantas, a fertilidade, a temperatura e localizar ervas daninhas e pragas que podem destruir a plantação. Tá vendo como é que a vida no campo já está bem mais desenvolvida, né? Antigamente, quem fazia isso era o homem. Hoje, já existem máquinas com sensor para descobrir aonde está, né, aquelas pragas que vão vir para acabar com a plantação. Aí nós temos aí a Dona Coruja fazendo uma pergunta, né? Você sabe se alguém dos seus antepassados saiu do campo para morar na cidade? Bom, aí nós temos um texto também falando sobre a agricultura, tá? A agricultura é uma atividade praticada há milhares de anos no mundo. A agricultura é um termo de origem latina que significa o quê? Arte de cultivar os campos. A agricultura é um conjunto, né, que o seu principal objetivo é produzir o quê? Alimentos, como frutas, legumes, verduras, grãos e etc. Tá? Além dos alimentos, a agricultura também fornece matérias-primas para a indústria, que são usadas na produção de quê? De roupas, de combustíveis, de medicamentos, de ferramentas e de construções. A professora Laura está aí dizendo qual é o significado de matéria-prima, tá? São os materiais retirados da onde? Da natureza, tá? Por meio que rural, para serem transformados em quê? Em mercadorias. Em vários casos, a matéria-prima em si pode ser diretamente utilizada por quem? Pelo consumidor, como os vegetais e as frutas, pois não precisam ser transformadas industrialmente, ok? Olha só, meus amores, nós vamos parar por aí, tá? A aula de hoje é só um texto. Tia Georgette gostaria muito que vocês assistissem o vídeo. Na quarta-feira, tia Georgette não vai dar aula nem de geografia e nem de ciência. E nós vamos fechar essa parte de história, tá bom? Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.